Olá, nós somos a equipe 3, a equipe sobre raízes. O meu nome é Diego. Eu sou a Alessandra. Meu nome é Pedro. Eu sou a Laís. E eu sou a Pamela. E agora nós vamos ensinar a vocês um pouco mais sobre o que é a raiz e como ela se divide, ok? Então, bora lá! Então, pessoal, para a gente aprender todo o conteúdo de raízes, a gente precisa primeiro saber o básico. E o básico é isso aqui. A gente vai ver essa imagem, essa representação em todos os lugares quando a gente for tratar de raiz. Então, precisamos saber que esse símbolo que parece um Vzinho é o radical. O número que fica aqui em cima é o índice, e ele pode ser qualquer número, mas quando não tiver nenhum, tá indicando que essa raiz é quadrada. Se tiver algum outro, a gente vai ver mais pra frente o que é. E esse númerozinho aqui, ele vai ser chamado de radicando, que vai ter o resultado. O resultado é a raiz em si. O número que tiver aqui, ele sempre vai ser um número que, quando multiplicado por ele mesmo, ele vai dar o resultado que está aqui. Vai ser o mesmo valor que o radicando. Então, um exemplo é a raiz de 9. Quando aqui tiver um 9, o resultado vai ser 3. Quando a gente pega o 3 e faz 3 vezes 3, o resultado é 9, ou seja, é o mesmo valor do radicando. Esse valor pode ser também um 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, então ele multiplicado por ele mesmo equivale ao valor do radicando. E esse valor que tiver aqui como resultado, como raiz, ele nunca vai ser zero. Raiz quadrada, então. A raiz quadrada, o índice sempre será o número 2. Então, o índice que temos aqui sempre será o número 2. Ele pode ou não estar escrito aqui. Se tiver, ok. Se não tiver nenhum número aqui, você sabe que se trata de uma raiz quadrada. Outra situação é que a raiz quadrada será somente quando o seu índice, no caso o número que está aqui, for igual ao número 2. Isso porque o quadrado de um número é indicado pelo próprio produto desse mesmo número duas vezes, ou seja, x elevado a 2 tem que ser igual a x vezes x, esse multiplicado por ele mesmo. Então, vamos a um exemplo. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? 2 vezes 2 igual a 4. Raiz de 121, 11. Por quê? 11 vezes 11 é igual a 121. Então, agora a gente vai falar sobre raiz cúbica e raiz enésima. Basicamente, a raiz cúbica é quando o índice é sempre 3, como a gente tem aqui, é um número multiplicado 3 vezes por ele mesmo. No caso, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Aqui também, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E a raiz enésima, nós chamamos de raiz enésima sempre que o índice for maior que 3. Então, pode ser 4, 10, 20, não importa. A forma mais simples de resolver isso na mão é fazendo a fatoração. Então, você pega o número do radicando e você divide ele pelo menor número possível. Então, nesse caso, 16 divididos por 2, depois 8 divididos por 2, 4 por 2, 2 por 2 dá 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 vezes o número 2, então ele fica 2 elevado a 4. A gente coloca isso na raiz e a gente consegue cortar a raiz quarta pela potenciação de 4 e fica o resultado 2. Então, vou falar um pouquinho sobre propriedades das raízes. A primeira propriedade é que quando a gente tem uma raiz em que o índice e o radicando ele está elevado a um número igual ao índice, o resultado dessa raiz vai ser o próprio radicando. Aqui a gente tem um exemplo disso. Raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado é o próprio 4. Se a gente for tirar a prova real, 4 elevado ao quadrado é 16. E raiz quadrada de 16 é o próprio 4. Na segunda propriedade, é um pouquinho mais complicado. Quando a gente tem uma raiz em que o índice e a potência do radicando são diferentes, a gente tem uma regrinha de que a gente pode ou multiplicar os dois pelo mesmo número, ou dividir os dois pelo mesmo número. E aqui eu coloquei um exemplo. Raiz enésima de 16 de 2 elevado a 8, eu posso dividir tanto 16 quanto 8 pelo próprio 8. Então, 16 divididos por 8 dá 2, fica uma raiz quadrada.
e 8 divididos por 8 dá 1. Então, o resultado dessa conta seria a raiz quadrada do próprio 2. Terceira propriedade, quando a gente tem multiplicação entre raízes. Então, assim, a gente pode ver ou nessa situação de raiz quadrada de A vezes B, ou separadamente. Raiz de A versus raiz de B. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Raiz quadrada de 32. A gente pode começar calculando, separando o 32. 32 seria 16 por 2. Então, a gente tem raiz quadrada de 16 multiplicada pela raiz quadrada de 2, que seria 4 vezes raiz quadrada de 2. A quarta propriedade é quando a gente encontra uma raiz de uma fração. Então, aqui a gente tem o índice n e a gente pode separá-la. A gente faz raiz de A sobre raiz de B, com o mesmo índice. Aqui a gente tem um exemplo disso. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Então, a gente separa raiz cúbica de 2 elevado a 3 sobre raiz cúbica de 3 elevado a 3. Que o resultado disso são 2 sobre 3. E é isso.